Quando a gente olha a Bíblia, e principalmente hoje que a gente está pensando no Antigo Testamento, tem tanta passagem que menciona um pecado, ou menciona ou elogia uma coisa boa, então você sabe que o contrário daquilo é uma coisa ruim. Então, quando a gente começa a olhar assim todos os textos e os contextos que tem, a gente tem um monte de coisa para a gente pensar. Agora, vocês, quem fez o curso lá de leitura da Bíblia, ou se quiser, tem a aula, tá lá no canal para ver isso. Mas cada texto ele tem o seu contexto e cada contexto ele tem a sua finalidade. Então, não dá para toda hora a gente imaginar que cada passagem da Bíblia, quando proíbe, quando manda alguma coisa, tem um valor em si mesmo absoluto. Um pouco antes da gente iniciar a aula, alguém me mandava uma foto daquela passagem depois que Deus faz aliança com Noé e proibindo lá que eles comam carne. E aí a pessoa mandava assim: padre, então me disseram que na Bíblia comer carne é proibido, é pecado. E aí a minha resposta era: quando você lê alguma coisa na Bíblia e alguém disser de maneira absoluta, você tem que se perguntar em que contexto, em que momento, de que jeito que aquilo está sendo proibido. Então, quando você tem ali o retorno do momento pós-dilúvio, você tem quase que uma espécie de idealização novamente da humanidade. E é muito associado nas culturas que comer a carne de um animal, quem prepara o animal, quer dizer, quem mata o animal, é mais violento. Para vocês terem uma ideia, há muitos anos atrás, na Igreja Católica, se um rapaz quisesse ser padre, a igreja tinha que olhar um pouco a origem dele, a família dele. Se ele fosse filho de açougueiro, ele poderia não entrar no seminário. Por quê? Imaginando de antigamente, né? Ou naquelas situações mais rurais, que você dá lá a pancada no porco, dá lá uma machadada, corta não sei o que lá, né? Então, supõe uma certa violência. Então, entendia que poderia ser que o outro tivesse, então, aprendido a ser violento também. Então, quando você encontra alguma coisa na Bíblia, sempre se pergunta em que contexto isso está. Ao longo da Bíblia, houve mudança em relação a essa proibição ou a essa ordem? Porque depois você vai ver que os judeus vão preparar sacrifícios, vão comer carne, não de todos os animais, alguns animais não podem, né, ser usados como alimento. Porém, ao longo das coisas, dos vários tipos de textos e momentos históricos, pode haver alguma mudança. Então, só para vocês terem uma ideia, agora eu vi que no slide ficou feio aqui, mas tem várias fontes para a gente encontrar momentos em que Deus manda, proíbe, condena, e cada uma dessas coisas tem lá a sua especificidade. Então, a gente vai olhar no próximo slide vários códigos que Israel elabora, e você pode sempre entender que a inspiração é olhar tudo aquilo que os povos em volta fazem e se perguntar, diante da aliança que a gente tem com Deus, o que é bom para a gente e o que não é. E daí surgem os códigos que a gente vai ver. Nas crônicas, né? Crônicas quer dizer história. Naqueles relatos sobre... Aqui não estou falando do livro de crônicas, né? Mas estou falando de crônicas em geral. Quando conta uma história, você pensa, por exemplo, a história do pecado de Davi, é uma história. Nessas histórias, você tenta desmascarar como foi que o pecado foi se desenvolvendo. Quando a gente falar dos pecados capitais, a gente vai voltar na história do pecado de Davi, porque é muito interessante para você pensar como é que o pecado se desenvolve, como é que ele dá os seus passos na nossa existência. Alguns textos, se vocês já leram o livro dos Salmos, por exemplo, tem vários hinos em que mostra tanto o pecado de Israel contra Deus, como mostra também o pecado dos outros povos contra o Deus de Israel. Então, dali você tira alguns ensinamentos sobre o que é certo, o que é errado, o que é aceitável ou não. Os oráculos, né? Oráculos são as palavras proféticas, né? Oráculo quer dizer aquilo que o profeta fala. Você também tira daí
a ideia sobre o que é certo, o que é errado, o que combina com Israel, o que não combina com Israel. Quando você lê o livro dos Provérbios, Eclesiástico, Sabedoria, Jó, Cântico dos Cânticos, tem várias frases ali, tem várias palavras que ajudam a gente a ter uma noção sobre como Deus quer que seja a nossa vida e como Ele não quer que seja a nossa vida. E a última palavrinha que aparece aí para vocês é a palavra etiologia. Etiologia é como se fosse a história de alguma coisa. Então, por exemplo, como foi que o mal surgiu no mundo? Deus criou tudo muito bom, mas o mal apareceu. Então, o povo no Antigo Testamento conta a história do pecado de Adão e Eva. Isso é uma etiologia, tá certo? Então, é aquela tentativa de contar uma história como alguma coisa surgiu. Às vezes você encontra a palavra etiologia quando você quer também conhecer como que uma doença surgiu, né, na vida de uma pessoa, quais foram os precedentes, como foi que ela se desenvolveu. Aqui é só para vocês entenderem uma coisa, que no meio de todas essas fontes, elas podem ter pesos diferentes, né? E isso é importante para outras coisas que a gente vai conversar depois. Agora aqui é o que interessa bastante, né? Não se assustem com esse monte de passagem bíblica. É claro que vai ser muito saudável que depois você consiga dar uma olhada nisso, olhar todas essas passagens, tentar entender algumas coisas, mas pensem assim: a gente tem o Decálogo e depois o próprio Decálogo é repetido, né, no livro de Deuteronômio. Então, duas vezes a gente tem a narração da mesma coisa, né? Tanto é que Deuteronômio quer dizer a segunda vez que a lei é contada. Além disso, você tem também alguns códigos rituais. Então, você tem no Êxodo, você tem no livro do Levítico. Então, aqui são códigos. Vale a pena olhar, vale a pena conhecer. Quando a gente fala dos 10 mandamentos na versão catequética, que é aquela versão mais sintetizada, que a gente remonta, né, muitos desses ensinamentos, até mesmo as sínteses que Agostinho oferece para a igreja. Quando você lê na Bíblia, não está daquele jeito tão fácil e tão explicado. Está lá de uma maneira mais ampla. Então é importante a gente conhecer para depois você também não ficar assustado, né, quando alguém de outra religião fala, mas você fala os 10 mandamentos assim, na Bíblia está assado. Por quê? Os 10 mandamentos, como a gente explica, eles já estão numa forma catequética. Depois, a gente precisa olhar, por exemplo, em relação a essa aliança, como foi que os profetas se posicionaram. Então, os profetas têm um papel imenso de chamar a atenção de situações em que o povo, aparentemente, vivia a aliança com Deus. O texto que a gente vai fazer, o exercício no final, vai ajudar muito a ver sobre isso. E parecia estar bem com a aliança, mas o miolo, o conteúdo, era uma completa rejeição à aliança. Então, a gente vai encontrar nos profetas, aqui, são algumas passagens, e vocês podem encontrar muitas outras, tá? Então, algumas para dar aquele sabor sobre o que a gente está estudando. Os profetas denunciam muitas vezes aquela incredulidade prática, ou, como o Papa Francisco repete essa expressão que a gente conhece bastante, que é o ateísmo prático. Então, vamos imaginar. Tem o ateísmo teórico. Você encontra aí alguém da filosofia, um cara da ciência, e diz, olha, olhando o mundo, refletindo, raciocinando, eu te digo que Deus não existe. Aí você fica assustado, tal. Porque essa pessoa está falando de um ateísmo teórico. Ele tem uma teoria para te mostrar que Deus não existe. O Papa Francisco e os profetas, eles falam que tem ainda um ateísmo pior, que é quando a gente fala que Deus existe, quando a gente diz que está rezando, quando a gente diz que acredita em Deus, quando a gente diz que a gente é cristão, que a gente é discípulo, e a gente vive como se ele não existisse. Então, isso é o ateísmo prático. Você não fala, mas você age como se Deus não existisse.
E aí você tem essa denúncia no profeta Isaías, mas não só em Isaías, você tem Oséias, Amós, por exemplo. Em outras passagens também, nos Salmos, né? Aquele salmo que fala das riquezas também, menciona bastante isso. Então, é uma temática muito forte nos profetas. Cuidado para você não dizer que Deus existe, mas viver como se ele não existisse. Aí tem um outro problema também. Isso a gente já teve a oportunidade de mencionar em outras ocasiões, mas Israel vive a sua religião como se fosse um casamento com Deus. E no casamento, quanto mais marido e mulher estão em comunhão, mais esse casamento é puro, mais esse casamento é perfeito, mais esse casamento é bom. Quando marido e mulher vão perdendo aquele contato e vão se afastando, vão colocando no coração outras coisas para preencher esse vazio que vai se perdendo, é como se houvesse uma traição, é como se houvesse um adultério. O que vai acontecer muitas vezes? Os profetas vão acusar Israel, em algum momento, de fazer o culto a Deus, mas com o coração voltado aos outros ídolos. Era muito comum no meio daqueles povos, por exemplo, eles cultuarem dois deuses que têm a ver com a fertilidade, Baal e Astarte. No final, um é masculino, outro é feminino, mas todos eles têm a ver com fertilidade. Tem a ver com fertilidade da terra, fertilidade dos animais e fertilidade das pessoas. Então, era comum, às vezes, que no meio de Israel aparecesse de vez em quando alguém cultuando esses deuses. Mas os profetas também vão dizer que quando o próprio Israel cultua a injustiça, no meio das suas coisas coloca a injustiça, é uma contaminação do culto pagão. Então é uma forma de adultério. Tem muitas vezes expressões que aparecem, principalmente no profeta Oséias, sobre adultério, prostituição, e que não é a conotação que a gente entende, é a conotação de alguém que tem uma religião e procura outros deuses. Vira e mexe você encontra, por exemplo, no livro dos Macabeus, tem uma passagem que eles perdem a batalha e um monte deles morreram. E quando vão mexer nas coisas deles, né, encontram lá pequenas estatuetas de um deus pagão. Aí explica, esses morreram porque estavam combatendo com a gente, mas estavam confiando, na verdade, nos ídolos. Os profetas também, e o profeta Amós é muito impressionante quando a gente lê o profeta Amós, vai dizer que Israel rompe a aliança com o Senhor, porque Israel foi oprimido e Deus libertou. Mas agora, na terra prometida, se torna um povo de opressão, em que os maiores oprimem os menores. Se a gente vai na Avenida Paulista, num lugar assim muito, muito rico, muito chique, você olha aquelas construções, você pode ficar encantado, por exemplo, né? Nossa, quanto dinheiro que gastou, quanto mármore, quanta pedra, quanto dinheiro para arquitetura, fazer isso e aquilo. O profeta Amós, por exemplo, ele iria olhar para todas essas construções e ia dizer: atrás de toda essa estética, de toda essa beleza, muita gente foi oprimida, muita gente foi roubada. Então, são olhares diferentes que os profetas emprestam muitas vezes para mostrar que Israel, mesmo quando tudo está indo bem, às vezes está indo mal, porque está afastando o seu coração, a sua existência do Senhor.